Aqui estamos para falar de tipologia textual, isso mesmo. Nossa aula hoje vai se debruçar a falar sobre essa teoria para dar início ao que nós chamamos também de gêneros textuais. Mas hoje, se você quer ficar ligado o que é uma narração, o que é uma descrição e assim por diante, então aguarda, após a vinheta a gente começa. Vem comigo! Então vamos nós, galera! Tanto para quem vai fazer a prova do Enem ou então vai fazer um concurso público, esse assunto é de extrema importância. Tudo bem? O que nós chamamos de tipologia textual. É muito tranquilo, é muito bacana a gente estudar. A gente vai fazer alguns exemplos, lógico. Se a gente vai falar de tipologia textual, consequentemente vamos falar de gêneros textuais. Mas a gente não vai se aprofundar, tá bom? A gente vai só citar alguns exemplos que eu coloquei aqui para falar de tipologia, mas teremos uma aula falando somente sobre os gêneros, tá bom? Do texto, gênero do discurso e tudo mais. Tranquilo? Então hoje vamos falar aí sobre essa ideia de tipologia textual, professor, o que é e tudo mais. Vamos só situar, para quem vai fazer a prova do Enem, que esse assunto é cobrado na habilidade 18, isso mesmo. Professor, o que a habilidade lá na prova do Enem de português fala pra gente? Então, lê aqui comigo, ó. Identificar os elementos que concorrem para a progressão, organização e estruturação dentro de um texto. Então, olha, eu coloquei aqui algumas noções básicas, tá bom? A ideia de tipologia textual está ligada à estrutura e à organização do teu texto. Então pensa o seguinte, você tem a sua redação geralmente é cobrado tanto em provas de vestibulares quanto em provas de concurso público. A redação ela tem uma estrutura, certo? Ela tem uma organização e aí normalmente a tipologia que as provas pedem é a tipologia o quê? Argumentativa. A partir da identificação dessa tipologia, você já tem uma noção, já tem ali pré-definido como é que vai ser, né? A introdução, apresentando a tese, a tua argumentação e uma conclusão. Tranquilo? Então, por isso que esse assunto tem a ver com a estrutura e a organização do texto. Tudo bem, a gente ainda pode falar, e te liga nisso, é importante, que a tipologia textual são os objetivos gerais. Então pensa comigo, se eu estou te falando que a tipologia é o objetivo geral de qualquer texto, é porque existem os objetivos mais o quê? Mais específicos, que vão estar ligados à noção de gêneros textuais. Lógico, tanto o específico quanto o geral, eles vão andar juntos, em harmonia, tudo bem? Mas é importante você entender desde já que ninguém fala ou escreve sem ter o quê? Sem ter o motivo. Antes de você se comunicar no seu dia a dia, primeiro você tem um motivo. Então, que a gente pode chamar de objetivo. Nesse caso da tipologia, os objetivos gerais. Certinho? Então, vamos lá. A ideia de tipologia é apenas teoria, é apenas abstração. Como assim, professor? Teoria e abstração. Essa ideia de estrutura, do que é uma narração, do que é uma descrição, por exemplo, não se sustenta sozinha. Ela vai ser materializada nos chamados gêneros textuais, porque eles são os textos que circulam socialmente no nosso dia a dia, tanto em forma de papel quanto aqui na internet, certo? Então, a ideia de tipologia é apenas o que você tem que abstrair da teoria para você conseguir identificar isso dentro de um texto real, certo? Então, o que acontece? Galera, são apenas 5 objetivos gerais. 5 objetivos gerais. Portanto, serão 5 tipologias textuais. Professor, só 5 tipologias? Agora sim, é comum que dentro de um gênero apareça mais de uma tipologia. Tudo bem? Mas somente uma tipologia vai predominar. Professor, se eu tenho um texto que aparece com mais de uma tipologia, como é que eu sei qual predomina? Tem a ver com o quê? Com o objetivo. A primeira pergunta seria, para que esse texto ele foi feito? Ele foi escrito, ele foi falado? Então, a primeira pergunta é essa, para a gente conseguir identificar
qual é a tipologia que predomina, e esse tipo de pergunta é muito comum em prova. Certo? Então vamos lá. A primeira tipologia que eu coloquei aqui é a narração. A narração, ela tem basicamente essas características. Você precisa ter em mente as características principais de cada tipologia para você conseguir identificar uma a uma dentro dos mais variados textos. Então, olha lá. Você precisa entender que a narração sempre vai ter uma ação por meio dos verbos, né, desses personagens. Há sempre o tempo, e aí o que acontece? A narração vai se valer do pretérito perfeito ou ainda do pretérito mais que perfeito. Professor, eu esqueci. O pretérito perfeito é uma ação já acabada. O pretérito perfeito é uma ação já acabada lá no passado. Começou e acabou lá mesmo. Então, as narrativas, seja ela aí quais forem, se vale do pretérito perfeito. Então, toda a narração vai apresentar um tempo em que se passa, é na Idade Média, é no Império Romano, é no século XX, seja o que for, haverá essa localização temporal, assim como haverá uma localização espacial. Onde é que isso acontece? Qual país, qual cidade, é na floresta, é no jardim? Então perceba que toda a narração haverá ação dos personagens, o tempo e o espaço. Eu coloquei mais duas situações aqui, A passagem do tempo, te diga que isso já foi uma questão de prova. Professor, como assim passagem do tempo? Agora você tem que se ligar no seguinte, existe uma classe de palavras que vai fazer por essência essa passagem do tempo, que é o verbo, isso mesmo. Agora perceba, há duas formas desse tempo passar dentro de uma narrativa. Por meio de uma questão aqui, cronológica, uma questão aqui cronológica, que é o tempo do relógio, de manhã, tarde e noite, e ainda uma passagem do tempo que nós chamamos de psicológica, ou seja, o tempo dessa narrativa está de acordo com o pensamento dos personagens, do personagem principal. Não há uma ordem cronológica dos fatos, e sim uma questão aí da mente, como é que ele pensa, as suas lembranças da infância, da juventude. A gente chama isso de passagem do tempo psicológica. Tudo bem? Então te liga nisso. E por fim, esse narrador, lógico, essa é uma questão muito, muito lógica. Se é uma narração, tem que ter um narrador. Ele também pode ser de dois tipos. Ele pode ser um narrador observador ou ele pode ser um narrador personagem. Como assim? O narrador observador, ele não faz parte da história, ele conta sobre a vida de todo mundo e até mesmo sabe o pensamento dos outros dentro da narrativa, mas ele não faz parte. Quando eu tenho um personagem, geralmente o principal ou não, contando essa história, chamamos isso de narrador personagem. Quer um exemplo em uma música? A música do Legião Urbana, Faroeste e Caboclo. Pensa aí, o narrador que fala sobre a história do Santo Cristo, ele é observador ou personagem? Ele faz parte da história? Não, né? Então ele é um narrador o quê? Observador. Então te liga aí, eu coloquei como exemplo da narrativa dois gêneros que normalmente aparecem dentro da tua prova, seja ela do Enem ou não. E aqui a gente então fala de gênero textual. Observa, onde a gente vai ver todas essas características dentro dos gêneros. É muito comum que apareça a crônica e a piada. Piada, coloquei aqui também em prova, pode ser chamada de anedota. Anedota, anota isso. Mas qual é a diferença? A crônica traz uma reflexão do dia a dia, né, da impressão desse narrador. Já a piada traz o riso, traz o humor, então vai ter quebra de expectativa. Observa, eu tenho aqui características diferentes, porém fazem parte da narração. Por quê? Porque a apresentação, tempo, espaço, passagem do tempo e um narrador. Tudo bem? Essas características gerais fazem crônica e piada, apesar de gêneros diferentes, fazer parte aí da tipologia narrativa. Certinho? Então vem comigo agora a descrição. Quando a gente pensar em descrição, a primeira classe de palavras que você tem que perceber é o adjetivo. Por quê? Porque a descrição tem o objetivo de visualizar, caracterizar
tudo bem? Tudo isso aí, detalhar. Então, a classe de palavras por essência que faz isso são os adjetivos. Lembra que adjetivo não é só qualidade, certo? O adjetivo também é qualquer característica, seja ela boa ou não. Então, a primeira situação aqui para a descrição são os adjetivos. O tempo verbal geralmente é o presente ou o pretérito imperfeito. Professor, qual é a diferença do perfeito para o imperfeito? Porque o imperfeito é uma ação inacabada, é uma ação interrompida. Então perceba que o tempo verbal interfere no quê? Na tipologia textual. Então, o que acontece? É comum que narração e descrição apareçam juntas dentro da literatura, por exemplo. Tá bom? Mas somente uma vai o quê? Vai predominar, certo? E por fim, podemos falar que a descrição ela é uma fotografia em palavras, certo? Eu vou usar de vários adjetivos para que você que está me ouvindo ou lendo comece a visualizar mentalmente aquilo que eu estou descrevendo. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, seja o que for. Eu vou usar adjetivos azul, bonito, feio, alto, baixo, para que você comece a formar essas imagens. E aqui é muito importante, ó. Na narração, há a passagem do tempo. Na descrição, essa passagem não existe. Ou seja, o texto descritivo não há passagem do tempo, há uma estaticidade temporal para que eu comece a descrever aquilo que eu quero para o meu receptor. Certo? Pronto, eu coloquei também mais 2 exemplos aqui, tá bom? Isso aqui são gêneros textuais, tá bom? Onde é que isso aqui vai se materializar? Aqui, ó, classificados de jornal, tudo bem? Um gênero obsoleto, mas ainda existe. Para que serve? Para fazer anúncios de casa, de automóvel, seja do que for. Tá, a ideia é vender, mas não é o mesmo que propaganda. Por quê? Porque os classificados de jornal vão usar por essência quem? Os adjetivos, mesmo sendo para uma ideia de vender alguma coisa. Então, classificado de jornal se enquadra na ideia de descrição, assim como o rótulo, seja rótulo de refrigerante, rótulo de leite. É lógico que dentro do rótulo há informações, mas o principal objetivo de um rótulo é detalhar os valores nutricionais, os ingredientes, tá bom? Daquela refeição, daquele alimento que você está ingerindo. É por isso que a gente pode falar que predominantemente dentro do rótulo eu tenho a descrição, certo? Vem então, terceira tipologia, o que nós chamamos de exposição. Galera, o texto expositivo ele tem uma situação que o objetivo dele principal é a informação. Pronto. Se eu te falei que qualquer texto expositivo, o principal objetivo é passar uma informação, eu vou dizer então que ele tem que ser o quê? Objetivo. Tem que ser impessoal, não há ideia de subjetividade. Há uma denotação. Professor, eu esqueci o que é denotação. É sentido real, é sentido literal. Então, se eu vou querer passar uma informação, eu não posso ficar usando metáforas, hipérboles, que são figuras de linguagem. Eu vou ser o mais breve, o mais objetivo possível, por isso eu vou usar a linguagem denotativa. E aí, lógico, a terceira pessoa do singular, com observa-se que, percebe-se que, são marcas aí de textos expositivos. Te liga no exemplo aqui, ó, muito comum cair em prova quem? A notícia, que é do gênero aí jornalístico. A notícia tem que ter alguns elementos, quem, onde, como, enfim, tá bom? A notícia, ela tem aqui a obrigação de passar a informação. Dentro de uma notícia, pode ter uma narração? Pode. Pode ter uma descrição? Sim, mas não predomina, porque o principal objetivo de uma notícia é a informação. Assim como nos textos científicos. Normalmente nos textos científicos nós trazendo ali resultados de pesquisas científicas. Então não há opinião de alguém, só há aí o que foi encontrado naquela pesquisa, sobre AIDS, sobre a dengue, sobre a Covid-19, seja o que for. Então os textos científicos, assim como o texto de divulgação científica, que são coisas diferentes, trazem aí a ideia da informação. Certo? Vem comigo então para a penúltima tipologia, que agora tem a ver também com a tua redação, o que nós chamamos de argumentação. Só um detalhe, tá? Você pode encontrar em editais ou até mesmo na prova a palavra dissertação.
A dissertação, ela se divide na exposição e na argumentação. É por isso que quando você pega, né, os textos motivadores e o comando da redação do Enem, tá lá, redija um texto dissertativo, o quê? Argumentativo. É porque também existe o texto dissertativo expositivo. Cuidado, você não pode fugir da tipologia da redação de qualquer prova, senão é zero, principalmente no Enem. Tudo bem? Para que um texto seja argumentativo, ele precisa ter o quê? A defesa de uma opinião, que também nós podemos chamar de tese. Então, galera, presta atenção. A exposição passa uma informação, não tem opinião. Já o texto argumentativo, obrigatoriamente, precisa ter o quê? A opinião de alguém. É por isso que eu vou me valer de estratégias argumentativas. Não é assim que você faz na redação? Sim ou não? Para que eu sustente o que eu estou, né, colocando como minha verdade, eu preciso então colocar minhas estratégias, né, recorrer às outras áreas do conhecimento, a filosofia, a sociologia e assim por diante. Certo? Então, ó, vai ter pessoalidade. Se é para defender uma tese, eu vou, né, me colocar dentro do texto. Também haverá subjetividade, porque a obrigação do texto argumentativo é trazer opinião. Professor, mas se eu quiser, dentro da argumentação, usar objetividade, né, impessoalidade, eu posso? Sem problema nenhum. Mas você precisa lembrar que se o texto é da tipologia argumentativa, a sua única missão é passar a opinião de alguém. Certo? Agora te liga aqui, ó. Eu coloquei que o editorial e a resenha são gêneros da argumentação e muito lembrado todos os anos pela tua prova do Enem. Agora, qual é a diferença? Ó, o editorial é um texto que normalmente uma empresa, tá bom? Uma escola, qualquer instituição redige para passar a opinião não de quem escreve, mas sim a opinião de uma coletividade. É a principal diferença, viu? Então, se você vê na prova, tá bom? Vê um editorial, tu já sabe que a opinião é de um grupo, tá bom? Que escreveu para passar a opinião sobre um determinado assunto. Agora, a resenha não. A resenha é a opinião de quem escreve. Eu vou ter aí uma avaliação crítica de uma obra, de um filme, de uma música, seja do que for. Então, resenha é um gênero que geralmente você faz lá no nível superior. Tudo bem? Então, pronto. E para finalizar, o texto injuntivo, de repente o nome te assusta, é pouco conhecido, mas é uma questão muito tranquila. O texto injuntivo, ele vai ensinar, instruir, persuadir, convencer, apelar, pedir, seja o que for. Todos os textos que se enquadrem nessa ideia, a gente chama de injunção. Então haverá verbo no imperativo, mas cuidado, o verbo no imperativo normalmente aparece, não é uma regra absoluta. Ah, se não tiver verbo no imperativo não é injunção. Errado. Normalmente a gente percebe que eles aparecem, mas não é, como eu falei, uma essência. Tudo bem? Então, ó, eu também posso usar o vocativo. Lembra que o vocativo é uma parte aí do texto que faz um chamamento, invoca alguém, tudo bem? Faz um pedido, marcado isso com vírgula. E aqui o uso dos pronomes tu e você. Tu e você também são muito usados, por exemplo, em propagandas. Inclusive, coloquei aqui, ó, a propaganda é o gênero que predomina na tua prova enquanto injunção. Tá bom? É muito comum a propaganda usar os verbos no imperativo e o uso do você, porque ele é um pronome de tratamento e me faz estar mais próximo do meu público-alvo. E aí, além da propaganda, eu coloquei aqui quem? O horóscopo, tá bom? O texto de horóscopo, né? Você que é ligado aí em signos dos zodíacos, quem lê religiosamente toda semana, todos os dias, lê para querer pegar o quê? Um conselho, um ensinamento. É por isso que, predominantemente, o horóscopo faz parte do texto injuntivo. Tranquilo, galera? Te falei que era fácil. Estuda, vai lá, bate uma foto aí, tá bom? Para você, né, anotar. Vê essa aula quantas vezes for possível, compartilha, curte, deixa seu comentário, ativa o sininho, te inscreve se é a tua primeira vez aqui no canal. Ajuda o nosso trabalho a crescer e também você cresce juntamente com a gente. Tranquilo? Mas vamos dar sequência a essa aula falando de gêneros textuais, mas a base para que você entenda está aqui, o que nós chamamos de tipologia. Certo?
Até a próxima aula.